Fala galera, fala turma! Neste vídeo, estudando para o concurso público da Universidade de Brasília, vamos resolver juntos julgar itens de acordo com a Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Isso mesmo, nos moldes do que a banca CESP-Sebrasp costuma cobrar. Vamos lá? De acordo com a lei que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, julgue os itens a seguir. Primeiro item em tela. Vamos ler, refletir, ok? Progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho observado o respectivo nível de capacitação. Primeira coisa a dizer sobre este item. Você que estuda para concurso público, especialmente aquele concurso que está ali sendo, ou as provas sendo elaboradas, formuladas pela banca CESP-Sebrasp, num item assim, sempre deve e precisa chamar a atenção o número aqui, ó, a cada 2 anos. Seria isso? A cada 2 anos? Ou a cada 1 ano? A cada semestre? E aí? É uma reflexão. Só que, além disso, é importante estudar a legislação atualizada. Por quê? Pode haver lá na sua prova um item em que a redação esteja de acordo com determinada lei, mas com aquilo que estava escrito antigamente. E aí houve uma alteração, uma modificação, uma atualização, e o que você achava que era certo pode se transformar em errado. Sem muita confusão, o que você vê em tela, tá tudo certo de acordo com esta lei aqui, que é de 2005. Tá bom. Você estuda, beleza, e estuda o que é atual. Olha que importante. No artigo 10 da referida lei, diz que o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e mudança de nível de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Então, o artigo 10 da lei fala de progressão por mérito profissional. Está aqui no item, ó. Ok. E diz no parágrafo 1º sobre o artigo 10, ou do artigo 10, a respeito da progressão por capacitação profissional, mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício. O que é isso, Fábio? O intervalo, tá bom? Respeitado o intervalo de 18 meses. Isso é bastante importante você olhar, ter atenção. 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo 3 desta lei. Tá bom, mas a questão fala da progressão por mérito profissional. Não fala do que está disposto no parágrafo 1º do artigo 10. Então, o que você vê em tela aqui, você já nota, olha que importante, galera, sobre o estudo de legislação atualizada. O que você vê na tela era o que estava disposto. Vou trazer para mais próximo. Ok? Está aqui. Você lê na tela. Leia o que está aqui no retângulo na cor verde e o que está aqui no parágrafo 2º do artigo 10, que você percebe que foi revogado por medida provisória de 2024.
E tudo está taxado, ou seja, já não vale mais o que está escrito no parágrafo 2º do artigo 10, que é exatamente o que você vê aqui dentro do retângulo cor verde. Então, o que isso quer dizer? Primeiramente, você já começa a pensar, opa, então está errado, Fábio. Sim, apesar de a redação aqui dentro, ó, tudo está como realmente havia ali no parágrafo 2º do artigo 10, como ele foi revogado, isso aqui não vale mais. E olha que loucura. Houve, então, a alteração, a atualização. E agora, galera, existe o artigo 10b. Lá no artigo 10b, diz que a partir de 1º de janeiro de 2025, o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá pela mudança de padrão de vencimento mediante progressão por mérito ou a aceleração da progressão por capacitação. Foi incluído pela mesma medida provisória que havia revogado aquele parágrafo 2º, turma. Ok? E no parágrafo 1º, mas agora do artigo 10b, diz que progressão por mérito é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 12 meses de efetivo exercício. Olha só o cuidado que você precisa ter. A cada 12 meses, galera! Se é a cada 12 meses, não é a cada 2 anos de efetivo exercício. Percebeu? Eu sei que estou tomando um pouquinho mais do seu tempo, mas é a atenção que você precisa ter. Perdeu um item, deixa de ganhar um ponto e não só. Além disso, perde um ponto na sua prova. Então você vê que, de acordo com atualizações, especialmente 2024 e dizendo a partir de 1º de janeiro de 2025, progressão por mérito é isso aqui, ó. Mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 12 meses de efetivo exercício. Então, não é mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos. Tá bom? Ficou bastante claro? Beleza? A cada 12 meses. Tá aqui, ó. A cada 12 meses. Tá bom? Primeiro item. Segundo item. Os servidores lotados nas IFE, Instituições Federais de Ensino, integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, farão jus à vantagem pecuniária individual, VPI, instituída pela Lei 10.698, de 2 de julho de 2023. Melhor dizendo, 2003, Fábio! Turma, que loucura! Fábio, eu tenho que saber da lei tal do ano de 2003? Não é isso que é importante. Fique tranquilo, não é isso. Um item para ser julgado lá na sua prova, vamos supor que tudo estivesse certo aqui. Não fique preocupado, não haverá alteração. Ah, seria a lei número 12.000. Ah, seria a lei número 8.000. Não é de 2 de julho, seria de 3 de junho de 2004, 2024, 2014. Não é isso, turma. Isso aqui você não precisa se preocupar. O erro, se é que haverá um erro ali no item, não estará aqui. Fique tranquilo. O que você precisa estar atento são a outros detalhes. E aqui vou mostrar, neste item, o detalhe muito importante que bancas gostam de cobrar, porque algo fica errado, uma redação fica errada, por quê? Algo foi acrescentado, algo foi retirado. No caso aqui, ó, claro que você estudou e já verificou. Parabéns, você sabe qual é o erro. E qual é o erro para você que está iniciando o estudo? Observe aqui, ó, uma afirmativa. Eles farão jus a essa vantagem pecuniária individual? Os servidores lotados nas instituições federais de ensino farão jus a essa vantagem pecuniária? Pô, Fábio, é direito, faz jus sim. Nana, Nina, não. Observe, destaquei, cor azul, lá no artigo 13A da lei que estamos estudando, diz que os servidores lotados nas IFEs
integrantes do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação não farão jus. Não farão jus. Por isso que também este item está errado. Primeiro item, você viu o erro, ok? Porque o que você lia estava de acordo com uma lei anteriormente a uma atualização. A lei foi atualizada, isso não vale mais. O que vale é o que está aqui em destaque, no retângulo da cor amarela. Beleza? Neste aqui, o erro foi a falta da palavra não, do advérbio de negação não. Simplesmente a falta do não deixou este item errado. Outro item: integrarão o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação o cargo de técnico em educação. 2 pontos. No nível de classificação D, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas, essas atribuições, à execução das competências constitucionais e legais das instituições federais de ensino, IFES. Galera, turma, que bonito, que poético, plano de carreira, cargo de técnico em educação. Então, o que você olha neste item lá no momento da prova? Aqui está falando da própria lei, plano de carreira, beleza. A observação em alguns pontos. Primeiro, este cargo de técnico em educação tem a ver com o nível de classificação D, ok? E o restante da redação tem a ver com esse cargo de técnico em educação. Atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico. Faça associações. Técnico em educação, atividades de apoio técnico. Seria isso. Vamos ver logo para não nos confundirmos. Lá no artigo 7º-B, diz que integrarão o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação os seguintes cargos. E agora vai citar quais são os cargos. Vamos lá. Técnico em educação. Analista em educação. Perceba que o técnico em educação, no nível de classificação D. No nível de classificação D. É o que está no item. Técnico em educação, classificação D. Beleza. E tudo ou mais que você lê, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico. Tá bom? É isso mesmo. Apoio técnico. Técnico em educação. Agora, o que você vê em tela está certo? Perfeito, certinho. Este item você coloca lá na prova certo, ganha 1 ponto. Porque é o técnico em educação, classificação D. Técnico começa com T, classificação D. Consegue rimar. Agora, analista em educação, analista começa com A. A, B, C, D, E. Classificação E. Então, guarde. Técnico em educação começa com T. T rima com D de dado. Analista, aí você pensa, começa com A. A, B, C, D, E. A com E. T de tatu com D de dado. T com D vai rimar. Guarde classificação D para o técnico. Guarde classificação E. A, B, C, D, E. Com analista que começa com A. E olha só, há atribuições voltadas, no caso do analista, para o exercício de atividades técnicas. Então, o analista, exercício de atividades técnicas. Ele exerce atividades técnicas. Já o técnico, ele exerce atividades de apoio técnico. Bem diferente. O técnico, classificação D de dado, atividades de apoio técnico. Ele apoia. Agora, o analista começa com A, B, C, D, E, classificação E. Ele já exerce realmente as atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais e legais a cargo das IFEs. Então, perceba que o analista
ele exerce as atividades técnicas, administrativas e logísticas. O técnico não. Ele exerce atividades de apoio técnico, de apoio administrativo, de apoio logístico. Então, o analista exerce as atividades. E o técnico, ele apoia, ou ele faz atividades que apoiam essas atividades técnicas. O técnico é para apoiar. O analista realmente é para exercer as atividades técnicas. Então, o item aqui está certo. Agora, imagine na prova se estivesse assim, ó. E é muita coisa para ser lida. De repente, por causa do nervosismo, algo passa batido. E não pode, galera. Num item, como eu disse para você, você observa duas coisas. O que está na tela está falando do cargo de técnico em educação? A classificação está certa? O que nós guardamos? Técnico começa com T de tatu, T, T, T. E guardamos que T rima com D, D de dado. T com D, tatu com dado, T com D. Então você já viu aqui, ó, você já consegue perceber que isso está errado. Não é classificação E, é classificação D. E o técnico em educação, as atividades dele é para exercício das atividades técnicas? Não, Fábio, o técnico ele apoia ou ele exerce apoio a essas atividades. Exatamente. Viu como é importante o estudo assertivo? O que está na sua tela é o que você precisa saber e é muito provável que caia na sua prova. Confundindo atribuições e nível de classificação do técnico com o analista. Guarde. T de tatu rima com D de dado. T com T. T com D. T com D. Não é taekwondo, não. Taekwondo. Não tem aquela luta marcial? Guardou? E olha que legal. Outro item. Para todos os efeitos dessa lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Plano de carreira, que é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Você olha um item, olha, galera, turma, eu sei que para quem começa o estudo de legislação, tudo é muito confuso, é muito esse negócio de letra fria da lei, mas vamos lá. Vamos ter perspicácia, Fábio. Você lê aqui, está falando que, para todos os efeitos desta lei, que é o motivo do nosso vídeo aqui, que vai cair no concurso da Universidade de Brasília, para todos os efeitos da lei, aplicam-se alguns conceitos. Aí teria o conceito lá, nesta lei, de plano de carreira. E sobre plano de carreira, realmente é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, etc. e tal, como nós já lemos. É o cuidado que você precisa ter. E você observa no artigo 5º da referida citada lei, que para todos os efeitos desta lei aplicam-se alguns conceitos. Plano de carreira, nível de classificação. Então você, de pronto, olha só que loucura, já consegue perceber que o item está errado. Por quê? Ele trocou os conceitos. Plano de carreira é o conjunto de cargos de mesma hierarquia? Não. Conjunto de cargos de mesma hierarquia está aqui no inciso 2 do artigo 5º da lei. Nível de classificação, que é o conjunto de cargos de mesma hierarquia e tudo mais que nós já falamos. Agora, plano de carreira. Galera, aqui só o filé daquilo que pode cair na sua prova. Plano de carreira. Plano de carreira. É o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão. Galera, turma, galera. Fala a verdade. Tá lá na prova este item. Quantas pessoas vão acertar? Pouquíssimas, galera, porque realmente não estudaram. Mas você aqui, inscrito e inscrito do canal, que assiste aos vídeos, e este é o primeiro vídeo falando sobre esta lei de plano de carreira, e olha só, pode cobrar na prova isso? Pode, porque é isso que a banca faz. Ela vai deixar este item aqui, ó, como nós percebemos, errado, porque aqui não é plano de carreira. Simplesmente isso.
tudo está certinho. Todas as palavras, vírgulas, ponto final, beleza. Mas não é plano de carreira. Para que isso aqui ficasse correto, deveria estar escrito: para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes princípios, 2 pontos. Nível de classificação, que é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito, etc. e tal. Como diz aqui que seria o plano de carreira, vimos que não é. Olha aqui a setinha na cor verde. Plano de carreira é conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam, etc. e tal. Conjunto de cargos de mesma hierarquia é nível de classificação. Portanto, olha o erro e vimos e agora aprendemos. Outro item, fica criada a comissão de enquadramento vinculada ao Ministério da Educação, MEC, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira. Bem interessante, galera, que na lei que estamos estudando, são citadas comissões? São. Se eu falei que são citadas, é mais de uma comissão. Tem apenas essa comissão de enquadramento? Não. Existe outra comissão. Então, de novo, como é que pensa a banca? Eu tenho, vamos supor, 2 comissões lá numa lei. Eu vou trocar uma comissão por outra. Então, essa comissão de enquadramento, que é vinculada ao MEC, tem a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira. É aqui que você bate o olho e fica esperto. Seria a comissão de enquadramento? E nós vemos que não, porque no capítulo 8 das disposições finais e transitórias, no artigo 22, diz que fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao MEC, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo a essa comissão, em especial, o que está na tela, itens ou incisos 1, 2, 3 e 4. Propor normas, acompanhar a implementação, avaliar anualmente, não é avaliar semestralmente, examinar os casos omissos. Entendeu? Então, o que há de errado aqui? Realmente, o que nós destacamos. Este item é errado porque não é comissão de enquadramento, mas sim Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira. Porque o resto está certo, vinculada ao Ministério da Educação com essas finalidades. Beleza. Mas existe a comissão de enquadramento? Sim, no capítulo anterior, no 7, que fala do enquadramento, e diz o artigo 19 que será instituída em cada IFE, Instituição Federal de Ensino, uma comissão de enquadramento, que é responsável pela aplicação do que está disposto neste capítulo 7, aqui, ó, na forma prevista em regulamento. Então, existe a Comissão Nacional de Supervisão? Sim. Existe a Comissão de Enquadramento? Sim. Mas o que você via no item não tem a ver com a Comissão de Enquadramento. Inclusive, elas estão em capítulos diferentes da lei. Comissão Nacional de Supervisão, no capítulo 8. Comissão de Enquadramento, no capítulo 7, que fala do próprio enquadramento. Então, por isso que este item também está errado. E fizemos aqui no vídeo alguns itens, julgamos, e você percebeu que a maioria estava errada, a redação. Beleza, Fábio, mas tudo é errado, 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 vou chegar na minha prova e coloco tudo E. Não! É porque já está comprovado que com o erro nós aprendemos, assimilamos e não erramos mais. Se você ver na tela o que está, por exemplo, aí no retângulo na cor verde, você guardou progressão por mérito profissional. É a cada 2 anos? Não, não. Era sim a cada 2 anos. Mas houve uma medida provisória que revogou isso que você vê aqui e agora o que vale é o que está aqui no retângulo na cor amarela. Parágrafo 1º do artigo 10b. E assim por diante. Você viu aqui que num item como este, você não se preocupa com lei, com ano, com mês, com dia, mas você se preocupa, por exemplo, se há ou não há uma palavra faltando. No caso aqui faltava o não. Não farão jus à vantagem. Ok? Nesta outra, você percebeu que existem cargos, mas no caso aqui, o erro, qual é? E melhor, aqui o acerto. Isso aqui está certo, ó. Técnico em educação, técnico com T de tatu,
D de dado, T com D. Você guardou. E o técnico, ele apoia tecnicamente as atividades, tá bom? Ele exerce atividades de apoio. Agora, se fosse um analista, ele próprio exerce as próprias atividades técnicas. Quem apoia é o técnico. O analista desenvolve as atividades técnicas. Beleza? Analista, A, B, C, D, E. Analista, classificação E. O técnico, com T, classificação D de dado. E aqui você viu o erro, porque aí eu trouxe um item certinho, você está vendo aqui, o outro item errado. Beleza? Porque não é classificação E não é o exercício de atividades técnicas. Aqui poderia estar certo se, e se somente se, aqui estivesse escrito o analista em educação. Analista. Perceba. Simplesmente aqui, ó, galera. Trocando a palavra técnico por analista, tudo estaria certo. Analista em educação, classificação E de escola, exercício de atividades técnicas. Mas como está escrito técnico, tudo ficou errado. E você viu aqui que plano de carreira não é esse conjunto de cargos. Plano de carreira é conjunto de princípios, diretrizes e normas. Olha só, a banca vai brincar com esses conceitos. Vai trocar um por outro. E no caso de comissão, você viu que o erro aqui não é comissão de enquadramento, mas sim a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira. Valeu o vídeo? Quer mais vídeos como este? Deixa um like, inscreva-se no canal, escreva comentário, pode criticar. E vamos lá, estudando rumo à aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.